adolescentes modernos ou jovens contemporâneos, como preferirem. Como vai você aí de casa? Esperamos que estejam todos muito bem. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod História. E hoje, por aqui, nós iremos falar, discutir ou argumentar sobre a Liga das Nações, a ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção de Gênebra. Ou, como você preferir, Genebra, tanto faz. Mas, obviamente, os assuntos terão também outras vertentes, até porque conversa boa é assim, não é? E para orientá-los melhor do que é de fato o nosso Pod História, para você que está chegando agora, vou pedir para um de meus colegas explicar. E aí, quem vai se responsabilizar nessa? Fala, parças! Eu sou a Júlia Rosa e vou te explicar um pouquinho sobre o nosso Pod História. Bom, somos um grupo de estudantes do segundo ano do ensino médio e criamos esse projeto com o objetivo de expandir o nosso próprio conhecimento e, além disso, expor diferentes pontos de vista a você aí que nos assiste. Estamos em todas as plataformas de áudio e logo também no YouTube. E é isso aí, galera. Vamos lá. Nós temos alguns agradecimentos e recados a deixar antes da gente começar, então aguenta mais um pouco aí que nós já vamos ao ponto de interesse. E aí, quem é que vai fazer essa? Então vamos lá. Queremos deixar nossos agradecimentos ao professor Marcelo Pena, que nos conduziu a esse projeto. Também ao espaço e apoio que nos foi disponibilizado para a gravação aqui na PEI Asdrubal. Também vamos pedir para que você aí que trabalha com cortes está expressamente proibido de usarmos como conteúdo, por enquanto, pois ainda não temos uma grande estrutura para isso e suas consequências. E você, nosso telespectador, pedimos que contribuam com o nosso projeto nos seguindo nas plataformas digitais. Olha que simples, não? E antes que eu me esqueça, já compartilhe o material aqui com aquele seu amigo que precisa de uma dose de conhecimento. Bom, acreditamos que agora nós podemos iniciar, ou alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Não. Ok. Nós vamos começar então pelos textos, trazendo algumas fontes que nós estudamos e trabalhamos para vir fazer o podcast de hoje, começando pelo texto A Liga das Nações, que a Tamires vai ler para a gente. O Tratado de Versalhes, sob os auspícios do presidente norte-americano Woodrow Wilson, do primeiro-ministro britânico David George e do primeiro-ministro francês Georges Clemenceau, instituiu a Liga das Nações, órgão internacional que atuaria como regulador da situação política do mundo, a fim de evitar futuras guerras. Apesar de ser um dos principais negociadores do tratado, o Congresso dos Estados Unidos não ratificou o documento nem aderiu à Liga das Nações, firmando um acordo bilateral com os alemães pelo Tratado de Berlim de 1921. A Liga fracassou porque não dispunha de um poder executivo forte e sua dissolução oficial ocorreu em abril de 1946. Sua sucessora, a Organização das Nações Unidas, ONU, já havia iniciado suas atividades em outubro de 1945. A Liga das Nações foi construída sobre a base de uma situação muito instável. Apesar de França, Inglaterra e Estados Unidos vencerem a guerra, a Alemanha não foi ocupada militarmente. Seu exército não foi derrotado, gerando uma situação irresolvida. Essa experiência tem um reflexo evidente na história das relações internacionais, porque mostrou que um tratado humilhante contra a Alemanha, depois contra o Império Austro-Húngaro e contra o próprio Império Otomano, não favorecia a reorganização do Estado e acabava gerando uma instabilidade política maior. De alguma maneira, o tratado acabou colaborando para a década de 20 ainda estável. Então agora nós vamos para a fonte de número 2, que é de uma imagem com o título The Gaping the Bridge, que a Júlia vai trazer um pouquinho para a gente. A placa com os dizeres está na ponte da Liga das Nações. Foi concebida pelo presidente dos Estados Unidos, Sr. Wilson. É uma sátira acerca da lacuna deixada pelos Estados Unidos ao não aderir à Liga das Nações. Bom, essa imagem que a Júlia trouxe, basicamente, ela é muito fácil de encontrar na internet, porque ela é um clássico, a gente tirou ela do currículo em ação, e ela evidencia pra gente uma questão que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também, que é a ausência deixada pelos Estados Unidos na formação da Liga das Nações, porque ele era a potência que faltava
para a existência dessa liga, né? Agora nós vamos para a fonte de número 3, que o Thiago vai ler um pouquinho para a gente, que é a criação da ONU. Terminada a Segunda Guerra Mundial, foi criada em 26 de junho de 1945 pela Carta de São Francisco a Organização das Nações Unidas, retomando o caminho interrompido da extinta Liga das Nações. A ONU não nasceu como um organismo democrático, ficou assegurado ao pequeno grupo de estados com assento permanente ao seu Conselho de Segurança o controle das decisões pelo exército dos direitos de veto. Porém, ante o balanço aterrorizante que os vencedores da guerra fizeram das atrocidades dos vencidos, impôs-se à comunidade internacional o resgate da noção dos direitos humanos. A Carta de São Francisco, logo no seu artigo 1º, colocou como preceitos, entre outros, os seguintes: desenvolver relações entre nações baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal, conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Iniciaram-se, então, os trabalhos que redundaram na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Resolução nº 217 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. O contexto mundial em que essa declaração foi redigida explica muito do seu conteúdo, em especial porque se tornou impossível continuar recusando o status de direitos humanos aos chamados direitos econômicos, sociais e culturais. Agora nós iremos para a fonte de número 4, trazida pelo Eduardo, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e a Terceira Convenção de Genebra do ano de 1949. É importante observar que, após o final da Segunda Guerra Mundial, por conta do estado de tensão provocado pela Guerra Fria, havia a iminente ameaça de a Declaração Universal dos Direitos Humanos se tornar um documento inútil. É desse contexto instável que a Terceira Convenção de Genebra, reunida entre os dias de 21 de abril a 12 de agosto de 1949, é aprovada. Assim, o tratado produzido em Genebra trouxe à tona os desejos da população mundial daquele contexto. Dessa maneira, tornara-se um documento que estava de acordo com os objetivos estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma vez que salientava os princípios de defesa da dignidade humana, mesmo em um espaço de convivência tão tenebroso quanto a guerra. Bom, nós tivemos agora a leitura das fontes que nós analisamos, como eu já disse anteriormente, que foi basicamente para incluir você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, enfim, a se integrar do assunto e o que a gente vai se basear, basicamente. E eu vou aqui começar pela primeira pergunta, depois o pessoal pode acrescentar, trazer suas respostas, enfim. E a partir da leitura da fonte 1, que a gente teve lá no início, qual foi o contexto, no ponto de vista de vocês, da criação, o surgimento da Liga das Nações e quais eram os seus principais objetivos? Então, a Liga das Nações foi criada pelo Tratado de Versalhes, em 28 de julho de 1919, ao fim da Primeira Guerra Mundial. Seu principal objetivo era servir de espaço para discussões entre as nações e, assim, evitar guerras. Eu vou trazer aqui só um acréscimo ao que a Júlia falou, já que a gente está falando da Liga das Nações, como é que era o Brasil em todo esse cenário, né? Que eu vou falar um pouquinho longo, mas eu acho que tem muita coisa a acrescentar. Bom, o Brasil, por causa da participação, da sua própria participação na Primeira Guerra Mundial, ele foi o país que ajudou na criação da Liga e, obviamente, consequentemente, foi um dos primeiros a integrar-se aos seus quadros. Ele foi por muito tempo o único país americano com assento no Conselho da Liga e, como não haviam regras definidas para a ocupação desses outros assentos, ele passou a ser anualmente reeleito para este Conselho. E, no entanto, ao ser o único representante do continente americano, como eu já disse, o governo brasileiro achava que deveria ter mais prestígio. Assim começa a campanha por obter um assento permanente no Conselho dessa mesma Liga.
Ele sustentava a tese da representação americana no quadro permanente do Conselho e, na ausência dos Estados Unidos, ele seria o candidato da América com as melhores credenciais para ocupar esta mesma vaga. E, afinal de contas, ele era um país de dimensões continentais e grande população e comércio extremamente dinâmico. Porém, ele não conseguiu se reunir ao apoio necessário para se eleger como membro permanente do Conselho. Então, ele se retirou da Liga das Nações ali pelo ano de 1926, se eu não me engano. E essa ausência, essa falta de permanência nele, na verdade, se deu pela ausência dos Estados Unidos, como eu já tinha comentado antes, e a Júlia também na releitura daquela imagem. Então, por que a Liga das Nações não obteve tanta força em comparação à ONU? Quem é que vai responder? Eu posso? Não. A Liga das Nações não obteve a mesma força em comparação às Nações Unidas, porque não houve a participação dos Estados Unidos para integrar o mundo, o que faria com que houvesse uma grande liderança para o bloco. A charge mostra justamente que os Estados Unidos seriam um pedaço da ponte que faltava para que a Liga das Nações pudesse funcionar. O que é mostrado pela charge é a indiferença dos Estados Unidos em fazer parte da Liga das Nações e que, sem completar o seu lugar na ponte, não haveria coesão entre os países e a união criada jamais funcionaria. Também temos alguns outros fatores para ela não ter sido bem sucedida, que são a falta de vontade política entre os países membros, o colonialismo em várias partes do mundo, a mudança brusca na política alemã a partir da ascensão de Hitler em 1933. A Liga das Nações terminou em 1942, porém em 1946 passou todas as suas atribuições para a recém-criada ONU, Organização das Nações Unidas. Foi em 1946 mesmo ou foi em 1948? Eu não me recordo. Acho que foi em 1948, não? Foi em 1942. 42? Não, 42 foi quando a Liga das Nações terminou. Eu tô falando das novas atribuições que foram da Liga das Nações para a ONU. Se não me engano, foi em 1946 mesmo. Sério? Sim. Eu não sei, enfim, depois o pessoal de casa vê no Google, a gente decide aí o que de fato foi. Eu posso fazer a próxima pergunta? Pode. Tá. Bom, nós tivemos as fontes 3 e 4, aquelas que vieram depois da imagem, no caso, e baseado nisso, no ponto de vista de vocês, qual foi o contexto que favoreceu a criação da própria ONU e quais eram os objetivos dela? Bom, o contexto da criação da ONU foi o término da Segunda Guerra Mundial. Os objetivos da criação são o de estabelecer relações entre as nações baseadas no respeito, a igualdade e a autodeterminação dos povos. Trabalhar para o desenvolvimento da paz mundial. Trabalhar para auxiliar o desenvolvimento econômico das nações e ao respeito dos direitos humanos. E aproveitando que a gente falou, que você, no caso, falou dessa questão dos direitos humanos, eu acho que é interessante salientar aqui para o pessoal, principalmente para os estudantes, como seriam os direitos humanos, na verdade, os direitos básicos, né? Que são aquelas questões de garantir os direitos fundamentais, que são o direito à vida, à liberdade, à saúde, à segurança das pessoas, da população, enfim, bem como o direito à defesa, ao justo julgamento no caso daquela pessoa que um dia for presa, mesmo que não seja inocentemente, porque, querendo ou não, ela tem o direito ao seu julgamento, à análise de todo o seu caso, porque isso é garantido pelos próprios direitos humanos, que não é uma instituição, só para relembrar aqui, porque tem muita gente que acaba confundindo, né? A próxima pergunta, quem quer fazer? A Tamires? Ah, não. Vai, Tamires. Faça, Tamires. Bom, então, eu tenho várias perguntas para fazer. Vamos começar. Que elementos podem ser extraídos ao observar a fonte 2? Então, os elementos que podem ser extraídos da fonte 2 são o soldado sendo amparado por uma enfermeira e o símbolo da Cruz Vermelha em grande destaque. O soldado aparenta estar em grande sofrimento. Aproveitando que a Júlia comentou, aproveitando não, né? Na verdade você comentou dessa imagem, mas acho que o pessoal não ficou informado do que seria ela, mas é uma clássica imagem que
faz referência à Cruz Vermelha, como a Júlia citou na resposta dela, que é de uma enfermeira ajudando ali um soldado. Essa imagem não foi citada na fonte porque ela de fato não foi estudada pela gente, mas eu acredito que a Tamires tenha visto em algum outro lugar e quis reforçar pra gente um pouquinho do que seria ela, né? Sim. Aproveitando que o Ray acabou de explicar um pouco sobre o cartaz, o que o cartaz representa? Bom, podemos ver que esse cartaz ele representa um pouco dos acontecimentos da guerra, onde aparece a figura de um soldado ferido sendo cuidado por uma enfermeira. E, aparentemente, há um pedido de donativos para o tratamento dos feridos da guerra. Emendando aí nessa questão, como que esse tratamento está sendo dado ao soldado? O tratamento dado ao soldado ferido é dado com o máximo cuidado pela enfermeira. É uma resposta bem básica, né? Mas enfim. É porque a pergunta que eu fiz, galera, também foi bem idiota. Eu senti realmente, isso depois. Mas enfim. Concordo. A Tamires quer continuar com a pergunta, porque eu acho que ela tinha mais uma coisa para falar e eu acabei interrompendo ela. A última Desculpa. pergunta. Qual conflito mundial está em evidência? Bom, um conflito que estava em evidência, acho que já foi citado anteriormente pela Júlia, se eu não me engano, que era a Primeira Guerra Mundial, já que o pôster é do próprio ano de 1917 e o conflito teve duração entre os anos de 1914 até 1918, se eu não me engano. Sim, foi. 1918. Então, explique como a criação dessa organização, a ONU, influenciou o surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu posso responder, galera? Não. Muito obrigado. Então, partindo dessa resposta da Bom, Tamires, eu irei A responder. criação da ONU está... Podia ter continuado. Sim. Bom, a criação da ONU está relacionada com a tentativa das nações em trabalhar para que a paz esteja presente no mundo. Dessa maneira, a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada para assegurar que as atrocidades que haviam sido cometidas durante as últimas guerras não ocorressem novamente em outros contextos. Eu vou aqui fazer as próximas perguntas, que no caso seriam: quais pontos em comum possuem a Convenção de Genebra, a terceira no caso, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Os pontos em comum entre a Convenção de Genebra e a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o de salientar a defesa dos princípios da defesa e da dignidade humana. E emendando aí nessa sua resposta, qual o contexto de produção destes dois documentos? Eles são complementares ou eles concorrem um ao outro? O contexto de produção dos dois documentos foi o início da Guerra Fria. Eles são complementares, pois ambos estão direcionados para a proteção e obediência aos princípios da dignidade humana. Bom, galera, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu deixo aqui meu agradecimento para todos vocês que tiveram a paciência de nos escutar até agora, até esse momento. E apoie aí o nosso projeto, compartilha com seus amigos, como a Tamires já trouxe anteriormente. E é isso, meu muito obrigado. Curte, comenta, compartilhe, já Exatamente. deixa o like, Dá like. Dá Então- like. escreve aí. Muitos likes. Então é isso, basicamente. Fico aqui os nossos agradecimentos, eu, a Tamires, o Thiago, o Eduardo, a Júlia. Falou, é E enfim, nóis. até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Falou, é Amém. nóis.